São 11 horas e 29 minutos. Agora nós teremos a segunda rodada de perguntas desse segundo bloco. E a primeira pergunta com tema livre para os candidatos. De acordo com o sorteio, a candidata Aracy Grigolo tem 1 minuto para fazer a pergunta ao seu oponente. Nós fizemos uma campanha política falando do nosso governo e propondo ações para o próximo governo, mas de forma lamentável, em suas visitas e em seus programas de rádio, você se utilizou de práticas para disseminar um medo, intrigas e mentiras. Na nossa população, falou do valor a ser pago pelos asfaltos de 70%. Falou lá no bairro Vila Esperança, mentiu a respeito das escrituras, dizendo que eram falsas. Por que num momento tão importante para discutir propostas, o senhor se utiliza desse tipo de conduta? Bom, primeiro que eu nunca falei sobre escritura falsa. Segundo, que a minha conduta sempre foi correta, honesta, com credibilidade e com confiança. Tanto de confiança que a gente sempre esteve nas casas das famílias, não só no período eleitoral. Nós tivemos nas casas das famílias antes, durante, depois. Com a minha profissão também, estou sempre nos bairros visitando, sentando nas casas das pessoas mais humildes, lá do Marafão do Meio, do Marafão de Baixo, no Bela Vista, da Coab, na Vila Esperança, no bairro São Daniel, no Garguete, aliás, em toda a cidade, com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho esse respeito pela população, jamais falei mal de alguém, e digo para ti, todas as minhas propostas foram com ideias, sugestões, opiniões, críticas, para que a gente pudesse, sim, fazer uma campanha limpa e uma campanha honesta, séria, pedindo para a população. Tanto que o nosso plano de governo foi feito através das opiniões do povo. Opiniões do povo que está aqui, um planejamento, como a senhora não tem. Nós temos um planejamento, nós temos uma diretriz, nós temos um rumo para o futuro. E isso nós vamos cobrar dos nossos secretários, dos nossos assessores. E se não funcionar nenhum secretário assessor, sai. Nós vamos ter o respeito pela população. Sempre eu tive e sempre eu terei, porque nasci aqui, me criei aqui. E todas aquelas pessoas que vieram para a Seara, que adotaram a Seara, também são filhos de Seara. Então eu tenho esse respeito por todas elas, por que fazem com que a nossa cidade cresça, desenvolva e seja a Seara que é. Uma Seara triste, mas vai voltar a ser alegre com certeza absoluta. Só tem 1 minuto para a réplica. Bom, o bairro Esperança deve ter ouvido, né? Não são falsas, o candidato acabou de falar. Mas eu que quero levar essa palavra de tranquilidade à nossa população. Em especial ao bairro Vila Esperança, as escrituras, sim, podem ficar tranquilos, são verdadeiras, são recursos públicos. A partir de agora, vocês podem, sim, financiar a sua casa, porque vocês têm na mão um documento, uma escritura que é verdadeira. Com relação a todas as ruas de asfaltos, que o meu adversário disse que eu iria cobrar 70%, esta era a prática dele no passado. Vocês podem ficar tranquilas, nesse mandato, o valor a ser cobrado não será de 70%. Nós temos uma previsão de um valor bem inferior, porque a lei prevê que em ruas menos desenvolvidas economicamente, possa se cobrar um valor bem menor. Então, essas ruas de asfalto podem ficar tranquilas. E a nossa comunidade do Vila Esperança, até que enfim, se esclareceu, né? Então, fiquem tranquilos e continuem a caminhar. 11h33, só tem 1 minuto para a réplica. Depois eu vou comentar sobre o assunto do Vila Esperança, que eles não podem financiar, e por uma questão bem lógica. E eu conheço muito bem essa atividade. E quem regularizou o loteamento foi chamado Kiko Canari. Depois eu vou explicar com calma, mas quero chamar a atenção da população. Essa questão do asfalto, essa questão de obras, nós sempre tivemos um respeito pela população, de reunir antes, de conversar antes, de apresentar propostas antes, inclusive com a questão financeira. E claro, quando for se cobrar, chame a população, converse, faça o diálogo e apresente a tabela de cobrança da população, que é 33%. Fique tranquilo, cuidado, que o boleto vem depois. Mas nós não faremos isso. Onde for buscar dinheiro a fundo pedido, o asfalto será fundo pedido. Aonde for buscar financiamento, nós vamos dialogar. Se for as vias principais, muitas vezes é feito de graça. 11h34, terminou seu tempo, candidato. Agora a primeira pergunta também com tema livre de Kiko Canari para a sua oponente. Aracy Grigolo, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Quero fazer
aqui uma pergunta sobre a questão da área da saúde. Para isso, mais uma vez, vou utilizar o panfleto que a senhora distribuiu para a comunidade toda de Ceará. Aliás, desde o início da campanha, a minha adversária insiste em discursar que Ceará foi feito em 3 anos e meio. Nós temos 57 anos de vida. O que não concordamos, pois a nossa querida Ceará possui uma linda história, desde 1924, com a colonização, e depois de 27, quando a nossa sede é Nova Miranda. Candidato, a senhora confirma, em relação ao centro de saúde, que a obra é uma ação pessoal da sua gestão, como vem dizendo? Ou seja, ou foi somente no seu governo que a obra do centro de saúde foi viabilizada? Eu falo a respeito das ações do meu governo, porque a comunidade cearense tem que saber. E eu não falei só nos programas políticos, eu falei todos os anos, durante todas as reuniões, em cada bairro do interior, em cada comunidade, centro da cidade, bairros da nossa cidade, falando das nossas ações. O que eu queria saber era fazer o contraponto com as ações do seu governo, que isso eu não ouvi nos seus programas de rádio. Dizer que a saúde continua sendo, sim, foi prioritária na campanha passada e continua sendo. O espaço da saúde foi uma promessa do seu governo, foi outra obra que o senhor não fez e não concluiu. Quando iniciei a administração, nós tínhamos uma emenda de R$300 mil, uma emenda do deputado federal, e nós iniciamos a obra com essa emenda de 3 mil. Hoje ultrapassam R$800 mil de investimentos nessa obra, onde fomos buscar recursos de outros deputados, do governo do estado e contrapartida própria da prefeitura. Lá se localiza o PSF 4 e 5. Aliás, 2 propostas suas do governo passado, constando no seu plano de governo e que não foram realizadas, candidato. Uma, a construção do PSF 4, que nós fizemos. A outra, a implantação do PSF 5. O senhor também não cumpriu essa promessa e que nós implantamos nesse governo. Nós queremos e precisamos avançar ainda mais nessa área, na área da saúde. É por isso que nós estamos diante da comunidade cearense, pedindo o voto para eles, para que a gente possa continuar avançando. Hoje eu não tenho medo algum de chegar em cada casa, olhar nos olhos das pessoas, porque eu sei dos avanços que tivemos na área da saúde. Eu sei a forma como eu encontrei, a forma calamitosa como eu encontrei a saúde quando o senhor entregou o seu governo. 1 minuto para Muito bem. Portanto, a saúde hoje está em 66 a posição de Santa Catarina e no nosso mandato estava em 55. Pergunto, pior ou melhor? Melhor está o nosso mandato. Pois bem, para colocar a verdade, nós assinamos dia 22 de novembro de 2008 esse projeto de 300 mil. Mas nós viabilizamos, inclusive o asfalto que está na frente, que é uma emenda do Zonta e do Raimundo Colombo. Eu quero aqui deixar bem claro para a população que o nosso governo trabalhou muito para viabilizar o centro de saúde. Pena que caiu o muro já. Começou a cair o muro. Essa é a questão lógica e de planejamento. O meu governo vai ser do coletivo, com o prefeito e vice atendendo em tempo integral e atendendo os interesses claros da questão da saúde. Por isso que eu agradeço. Esse é o nosso tema, avançar na saúde. Nós vamos avançar. Veja bem, contratando mais médicos, aumentando o horário de atendimento, não limitando fichas, auxílio saúde. Ok, candidato. 11 horas e 38 minutos. Nós vamos à última rodada de perguntas desse segundo bloco.